A mala levou sonhos, coração levou lembranças. E a vida lá fora escreveu novos caminhos. Começa agora Marauenses pelo Mundo. E hoje nossa conexão é com a Holanda. Marauenses pelo Mundo, 7ª temporada. E a convidada de hoje é Alice Pereira de Bairros, que mora próximo a Amsterdã. Tudo bem, Alice? Boa tarde. Oi, tudo bem, e você? Tudo ótimo. Você viu que eu nem arrisquei dizer onde é que você mora, só disse que é perto de Amsterdã, né? Conta pra gente qual é a cidade que você tá agora. Eu moro numa cidade que chama Ardenhout, e na verdade são duas cidades meio que juntas, então é Heemstede e Ardenhout, e fica 25 minutos de Amsterdã, é bem pertinho. Pega o trem e já tá bem do lado. É muito bom morar lá, eu gosto, mas é bem pequenininha. É. Maior que Marau? Uhum. Não, bem pequenininha. É tipo Vila Maria, assim, sabe? Como Entendi, se fosse... bem menor. Mas é bem pequena. Legal. Me conta uma coisa, já faz alguns meses que você tá aí, né? Você mora aí há 7 meses, é isso, né? Sim, isso, 7 meses. Legal. E quando é que você decidiu que sair do Brasil e viver esse grande desafio era algo que deveria fazer parte da sua vida? Olha, então eu vou começar desde o começo, que vai fazer sentido, eu acho, se eu contar a história desde o começo. Eu tenho os meus pais, a Priscila e o Ronaldo, e a minha mãe, ela sempre foi professora de inglês, então teve uma época da minha vida que eles abriram uma escola de inglês, e então eu cresci dentro dessa escola. Então eu sempre, desde pequena, via todo mundo, assim, indo viajar e fazer intercâmbio. Eu até hoje lembro, mesmo sendo muito pequenininha. E todo mundo sempre falando inglês, então eu tive muito introduzido na minha vida essa parte mais internacional, tanto dentro de casa, quanto em questão do trabalho dos meus pais. E eu acho que eu tive a certeza que eu queria sair no final de 2023. Eu já tinha essa ideia, eu já falava, eu vou terminar o meu ensino médio e vou ficar mais um ano aqui, mas o meu limite é 2025. Eu falei, quero ir embora até 2025, depois disso, não. Então, eu terminei o meu ensino médio. Como eu sempre tive muito introduzido o inglês na minha vida, eu já sabia, né? Já vim para cá sabendo muita coisa, muito por causa da minha mãe, dos meus tios, das minhas tias. Todo mundo sempre conversou, eu sempre ouvi. Também sempre ouvi muita música em inglês, o que às vezes as pessoas não acreditam, mas ajuda bastante. Quando você ouve muito, você se acostuma. Então eu falei, nossa, agora em 2024 eu vou começar minha faculdade online, vou resolver as coisas que eu preciso resolver aqui no Brasil, antes de eu ir embora, para em 2025 eu começar a aplicar. Então acabou 2024, terminei de fazer todas as coisas que eu precisava, e 2025 eu apliquei. Porque para fazer esse trabalho que eu estou fazendo, a gente precisa aplicar como se fosse um documento sobre você, sobre o que você quer fazer, suas qualidades, seus defeitos, vídeo, se você sabe falar inglês, muitas perguntas. E a minha primeira opção sempre foi Estados Unidos. Eu pensava, nossa, quero ir para os Estados Unidos. E eu até comecei a aplicar lá, mas deu errado por causa dessa questão política, né? Questão de não deixarem as pessoas entrar, sair e tal. Aí eu falei, não, eu não quero mais estar no Brasil em 2025, já tá passando meu tempo. Aí, em abril de 2025, sempre foi minha segunda opção vir para a Holanda, porque eu sempre tive muito também esse país presente na minha vida, então sempre foi minha segunda opção. Então eu apliquei para cá e deu super certo, assim, tipo, foi super, super rápido. Eu encontrei a família que eu moro hoje e até hoje estou com eles. E foi assim, foi bem rápido a minha aplicação, a gente tem entrevistas para ver se a gente vai ser aceita, conversar com a família, essas coisas. E foi bem rápido e agora eu tô aqui. Bom, em poucos minutos já percebi que você é decidida, você é organizada, você aceita os desafios e arrisco a dizer, viu, Alice, que você, quem sabe, seja uma das mais jovens que a gente já entrevistou aqui, né? Não perguntei sua idade, não faria essa indelicadeza, mas eu tenho certeza que você é uma das mais jovens que a gente conversou aqui, já com um grande desafio. Você saiu daqui sozinha para ir para lá, isso, né? Sim, foi sozinha. Vim para cá sem ninguém, sem meus pais, sem família, sem nada, e conhecendo ninguém aqui. Eu literalmente cheguei aqui, eu não conhecia ninguém além da própria família que eu trabalho. E nem eles eu conhecia pessoalmente, né? Se for ver, foi só por chamada de vídeo.
Então é uma mudança muito drástica, muito, muito, muito drástica. Tá, e me conta como é que foi a sua chegada, né? Como é que você se sentiu? Você se surpreendeu positivamente? Como que foi essa sua chegada e esse impacto, essa mudança tão radical, né, do Brasil para a Holanda? Sim, eu acho que... Eu digo que eu nunca... As pessoas falavam, Alice, mas tu não tem medo de ir para um novo país, ficar sozinha, onde você não conhece as pessoas? Eu falei, gente, eu não falaria que eu tenho medo, porque eu acho que o medo pode tomar conta da maior parte dos nossos sonhos. Então, se a gente tiver muito medo sempre, a gente vai deixar de fazer muitas coisas que a gente gostaria. Então, eu nunca pensei nessa questão do medo, eu sempre pensei mais na questão de arriscar. Se eu não arriscar, eu não vou ter minha resposta. Então, se eu não for, eu não vou saber como vai ser. Então, eu sempre fui, assim, muito corajosa, eu arrisco dizer muito corajosa, de ser muito decidida e falar, não, eu vou, e vim. E eu acho que, a partir do momento que eu, literalmente, botei o pé dentro do aeroporto da Holanda, tudo já é muito diferente. Questão até da energia, as pessoas, como as coisas funcionam, você consegue ver no primeiro dia que você chega aqui. Então, eu digo que os 3 primeiros meses são os mais difíceis, em questão de adaptação com a língua, com a rotina, com a comida também, que mais pra frente eu vou falar, mas eles não têm uma boa culinária aqui. O clima, muito difícil também. As pessoas, não foi difícil de lidar, porque os holandeses, eles são muito receptivos, mas ao mesmo tempo eles são muito diretos. Então eu também tive que me acostumar com essa questão deles serem muito diretos. Eles falam, mas de uma forma, tipo assim, eles não querem saber o que você vai pensar. Eles só vão falar o que eles acham que tá certo e você que vai se virar. Então, eu acho que a rotina também foi um pouco complicada para mim nesses 3 primeiros meses, porque eu cuido de 2 meninas, uma tem 5 e outra tem 3, então é o tempo todo com elas, né? E às vezes o meu horário, ele começa mais cedo, começa mais tarde, eu não tenho mais tempo, assim, tempo livre, assim, durante o dia, para parar, almoçar, parar, fazer um lanche, porque eu sempre tô com elas. Então, acho que essa questão da rotina me pegou bastante no começo, e também a comida, porque aqui o prato principal deles é pão com queijo para tudo, gente, sério, tudo mesmo. Até se você vai comer em restaurante, eles pedem pão com queijo ou panqueca, sabe aquela panqueca que você coloca tipo um mel assim em cima Sim. e tal? Essa é a culinária deles. Então eu acho que é óbvio, né? Eu posso comprar coisas para eu fazer, a comida para eu fazer, eu sou totalmente livre para fazer isso, mas às vezes por conta da correria, da rotina, não consigo, sabe? Então acho que essas 2 coisas foram as que mais pesaram para mim. A questão do inglês foi difícil, com certeza, no começo, porque o seu cérebro precisa acostumar com falar e pensar tudo em inglês o tempo todo. Eu ainda, não sei se eu comentei, mas acho que não, as minhas crianças, elas falam português. Então, elas sabem falar português, mas elas são holandesas, 100% holandesas. Mas a minha host mom, a gente chama de host mom, que é como se fosse minha chefe, ela sempre contratou au pairs, né, babás brasileiras, para morar dentro da casa dela, principalmente por essa questão delas aprenderem uma nova língua. Então, elas sabem o português, o holandês e vão aprender o inglês na escola. Então, elas são muito inteligentes, elas falam bastante, entendem tudo que eu falo, e elas são muito espertas, assim. Então, eu, no meu dia a dia, acabo falando mais português, mas com a minha host mom, eu converso só em inglês, porque ela não fala português, ela também é holandesa, e quando eu vou para qualquer lugar, eu coloco o pé para fora da minha casa, é tudo em inglês. Então, até o meu cérebro se acostumar a falar direto, não sei se você consegue entender, porque às vezes eu fico travada, sabe? Tipo, no começo eu ficava um pouco travada, mas agora eu só falo, só pergunto, converso com todo mundo, porque todo mundo aqui, principalmente todos os holandeses, 90% deles sabem falar inglês fluente, assim, sabe? É muito bom. Então, até minha host mom perguntou se ela poderia me corrigir quando eu cheguei, porque eu cometia muitos erros, né? Eu falei, claro, tipo, eu tô aqui pra aprender, né?
Então, também essa questão da língua, mas também não foi muito difícil para mim, como eu já tive isso muito dentro da minha vida, sabe? Bom, você tem muitos desafios, né? O desafio da língua, né, que você estudou antes de ir para lá, Sim. mas na prática, no dia a dia, é outra situação, como você acabou de comentar. Viver num outro país, nova cultura, novos costumes, nova culinária, mas eu arrisco a dizer, e eu queria fazer essa pergunta para você. A parte mais difícil é cuidar das crianças, porque cuidar das crianças não é o difícil, mas a responsabilidade é enorme na sua mão, né? Não, eu não diria que o mais difícil é cuidar das crianças. É desafiador, mas com certeza não é o mais difícil de todo esse processo do meu intercâmbio. Como eu sempre fui uma pessoa que sempre esteve com crianças, eu tenho meu irmão mais novo, o Alexandre, que agora ele tem 12 anos, então nós temos 8 anos de diferença. Então, quando eu tinha 8 anos, até agora os meus 19, eu cuidei dele. Então, eu sempre tive muito essa facilidade. E também a gente sempre teve muitos amigos que tinham bebês, tinham crianças. Até estava conversando com um amigo hoje, eu falei, por incrível que pareça, eu sempre tive essa facilidade de lidar com crianças. Então, para mim, pessoalmente, não é difícil, não é a parte mais difícil. A parte, eu acho que mais difícil ainda é você ver que tá todo mundo no Brasil vivendo tudo, todo mundo junto, e só eu aqui, sabe? Às vezes, quando eu paro para pensar sobre isso, é um pouco triste, mas se for pensar em todo o processo, é muito gratificante e muito especial. Porque eu sei que quando eu voltar, né, quando eu voltar para visitar, eu vou ainda ter todo mundo e sempre fico muito feliz por todos, mas perder Natal, perder aniversário, Páscoa, datas comemorativas são um pouco complicadas, eu acho. É o que a maioria comenta conosco aqui, né? Você teve uma excelente preparação, né? Você se preparou bem, planejou bem, estudou o idioma e com certeza também fez esse estágio, né? Cuidando do seu irmão que te ajudou muito. Isso é muito legal. Sim. Me diz uma coisa, Alice. O que mais te encanta aí no dia a dia do local onde você mora e desses costumes dos holandeses? Eu arrisco dizer que é como eles levam a vida deles. Então, aqui, o que acontece é que as pessoas não trabalham muito, tipo assim, óbvio, trabalham bastante, mas se for comparar com as pessoas do Brasil, trabalham menos, mas elas conseguem dividir o tempo delas igualmente. Trabalhar, óbvio que trabalham mais, né? Mas conseguem passar tempo com a família, conseguem fazer coisas legais, viajar. Então, acho que essa questão de realmente rotina da vida deles e como eles levam a vida deles, eu realmente fico encantada, porque é uma coisa que eu achei na minha cabeça que nunca seria possível por uma pessoa que morava no Brasil até 7 meses atrás, ter esse tempo para fazer as coisas. E com certeza as pessoas recebem mais aqui, então elas acabam fazendo mais coisas, né? Mas eu acho que é isso, sabe? Eles terem vontade de não só trabalhar, não pensar só em trabalho, não pensar só em responsabilidades, mas também aproveitar a vida deles normalmente, num dia normal da vida, no meio da semana. Por exemplo, hoje é meu dia livre, uma quarta-feira é um dia livre, meu final de semana é livre. Mas muitas pessoas no Brasil trabalham no final de semana, trabalham todos os dias, o que também a gente não pode fazer nada, porque é como tem que ser, às vezes é assim, mas eles, no geral, conseguem dividir muito essa questão do estilo de vida deles, sabe? E eu acho muito legal. Legal, vamos aproveitar que você falou que hoje é o seu dia livre. Primeiro te agradecer por colocar na tua agenda esse papo com a gente e contar a tua história. E em segundo eu queria saber o seguinte, dia livre, fim de semana, folga, o que você consegue fazer? Quais são os lugares que você gosta de visitar e que você diria que são lugares que você realmente assim poderia dizer, olha, esses lugares são imperdíveis para quem vem para cá turistar ou para quem vem para cá trabalhar, estudar e pode dar uma passeada? Sim. Então, no meu dia livre, eu não acabo fazendo muita coisa, porque aqui a gente tem o cartão do transporte, como se fosse tipo um cartãozinho, e eu consigo usar esse cartão de graça. A gente paga uma vez por mês, eu só consigo usar ele da sexta-feira até o domingo. Então, de sexta-feira até o domingo, eu posso usar ele e eu não pago nada. Então, normalmente, no meu dia livre, eu fico na minha cidade, porque eu tenho 2 amigas também que moram perto de mim, e a gente acaba fazendo coisas juntas. Mas as cidades que eu já fui, eu posso dizer que são muito legais, que quem um dia vir para cá, com certeza tem que conhecer.
com certeza é Amsterdã. Óbvio, também estou aqui hoje, é muito, muito grande, muito legal. Temos Roterdã, não sei se vocês já ouviram falar sobre Roterdã. Também é uma cidade bem grande e chamam como se fosse a segunda Amsterdã, porque é uma cidade muito... Lembra um pouco São Paulo, sabe? Cidade bem grande, bem cheia, sempre as pessoas... Sempre tá muito cheio, muitas empresas, muitas oportunidades, mas ela é um pouco mais afastada do centro. Então, Amsterdã tá bem no centro, Roterdã tá um pouco mais longe. Também tem a cidade que chama Zaandam, que é a cidade que tem o campo, que tem aquelas casinhas com os redemoinhos, e tem o rio, e é muito legal visitar lá, porque é bem turístico, você consegue caminhar bastante, tirar várias fotos nas casinhas. Também chamam a cidade das casinhas quadradas, que também é bem legal. A cidade chama Zaandam. Às vezes você não consegue chegar nos lugares só de trem. Então, às vezes você tem que pegar ônibus, ou você pode pegar bicicleta, o que eles só usam bicicleta aqui na Holanda. Óbvio, também usam carro, mas todo mundo tem bicicleta. Foi outra coisa que eu também tive que aprender, foi andar com bicicleta elétrica com 2 crianças dentro de uma bicicleta. O que foi bem complicado, mas agora já passou, já tô expert. Mas é muito, muito diferente também, porque você vê bicicleta e carro e trem e metrô e tudo ao mesmo tempo. É muito louco, e muitas pessoas. Mas outra cidade também que eu gosto muito é Amersfoort, que eu vou para lá quase sempre. É bem grande também e ela é um pouco mais moderna. Rotterdam e Amersfoort são um pouco mais modernas, mas tem muitas cidades pequenininhas que são mais vilarejos, o que lembra muito mais a Holanda mesmo em si, o que quando você pesquisa no Google, você vai ver essas cidades bem pequenas. Mas é muito difícil, às vezes, quando as pessoas vêm visitar, elas querem mais ficar nas cidades grandes, acabam esquecendo das pequenas. Então, às vezes, seria bom pesquisar sobre as cidades menores, não muito cheias, e você ir para lá, você vai ter paz, você vai ter uma vibe legal, você vai aproveitar, do que nas cidades muito, muito, muito cheias. Óbvio que também é muito legal conhecer as cidades cheias e todo mundo, e ver pessoas diferentes e tal, mas as cidades menores são bem legais também, muito bonitas. Você já descobriu como é que o pessoal ali de Amsterdã, dessas cidades maiores, localizam a sua própria bicicleta num estacionamento que tem 2.000, 3.000 bicicletas, uma do lado da outra? Olha, eu não sei exatamente como eles fazem isso, mas todo mundo sabe qual é a sua bicicleta, mesmo todas sendo iguais. Porque às vezes tem 10 bicicletas pretas, 10 bicicletas com a roda azul, verde, mas todo mundo sempre sabe qual é a bicicleta. Isso é muito engraçado. Principalmente nas estações maiores de trem, tem vários, como se fossem mini garagens, assim, para colocar as bicicletas, e fica muito cheio, muito, muito, muito cheio. Mas todo mundo no final sabe qual é a sua bicicleta, então acho que não tem nenhum segredo, assim, sobre qual é a minha bicicleta. Legal. Alice, como é que é o clima aí? É muito diferente aqui da nossa região? Eu cheguei aqui no final do outono, cheguei na metade de outubro, no final do outono, e logo, final de novembro, começo de dezembro, já começou o inverno insuportável. O inverno é muito frio. Tanto que esse ano nevou, e fazia mais ou menos 5 anos que não nevava, da forma que nevou. Nevou muito, nevou acho que por umas 3 semanas quase seguidas. E eu não estava esperando a neve. Óbvio que eu sabia que poderia nevar, mas eu não estava esperando, nossa, eu vou ver a neve. Então, nevou na primeira semana de janeiro, e a partir da primeira semana de janeiro até começo de março, muito frio, muito frio. Menos 10, menos 11 graus. Às vezes, a gente acordava, e no inverno, principalmente, sempre tá muito escuro lá fora. Então, você acorda, você não acha que é 7h30 da manhã, 8 horas da manhã, parece que são 4 horas da manhã. E agora eu consigo ver a diferença, porque agora começou a primavera, e eu vi as flores também, que todo mundo vê na internet, as flores são muito lindas também, em todos os campos. Mas agora eu acordo 7 horas da manhã e eu vejo o sol, e eu sei que é dia. E eu acho que a maior diferença é isso, de você, às vezes, ser 9 da manhã e ainda tá muito escuro. Então, eu acho que também essa questão foi um pouco difícil,
Às vezes eu e minhas amigas, a gente brinca, vamos entrar em depressão com esse tempo. Mas não, é só brincadeira. Mas é bem complicado, porque faz muito frio e a gente precisa andar de bicicleta, também tem que sair, a neve, e sempre usar muita roupa. Então eu diria que o inverno é frio, muito frio, mas não se compara ao inverno do Rio Grande do Sul, com certeza. É muito, muito, muito frio. Olha, por aqui quando dá uns 5 graus, o pessoal já não aparece na rua. Aí com neve o pessoal costuma sair mesmo assim? Sim, normalmente as pessoas, se tá nevando, não é possível andar de bicicleta, porque se neva muito por uns 2 dias, começa a passar aqueles como se fossem uns carros enormes, como se fosse com um aspirador para limpar a rua e tirar o gelo, mas fica muito fica deslizando. Então as pessoas normalmente não saem de bicicleta, se elas saem, elas acabam pegando o ônibus ou o trem, mas mesmo assim saem porque todo mundo precisa trabalhar. Já muitos vídeos no TikTok, principalmente das pessoas deslizando na bicicleta e caindo no chão e batendo uma na outra, porque esse ano foi realmente muito diferente dos anos passados, sabe? Mas eles ainda saem. Por incrível que pareça, ainda saem. Legal. Quando estive aí, eu trouxe umas sementes de tulipa. Você acha que elas floresceram aqui, sim ou não? Uma chance. Acho que não. Não deu certo. As tulipas são lindas, né? São maravilhosas, né? É um marco da Holanda, né? Tem em todo lugar, né? Sim. Alice, me diz uma coisa, como é que é a cidade que você mora? Você falou que é uma cidade pequenininha, né? Mais ou menos como Vila Maria. Como que é a cidade? O que tem na cidade? Então, se eu for comparar a minha cidade com Amsterdã, a minha cidade é comparada com um bairro de Amsterdã, porque deve ter umas 10 mil pessoas no máximo na minha cidade. E eu descobri que a minha cidade era uma cidade de pessoas ricas quando eu estava pegando meu voo de Portugal para Holanda. Foi muito engraçado, eu estava na fila, aí eu perguntei para uma moça, a fila é aqui, eu posso entrar aqui porque o meu ticket é esse e tal. Ela falou, sim, você está indo para Holanda? Eu falei, sim, tô indo para Holanda, a senhora mora lá? Ela disse, sim, eu moro perto de Amsterdã e tal. E ela perguntou, onde você vai morar? E eu falei, eu vou morar em Ardenhout. E ela, nossa, é uma cidade muito chique, só com pessoas muito ricas. Eu falei, sério? Eu não sabia disso. Até aquele ponto eu não sabia de nada da minha cidade, só sabia que era uma cidade bem pequena. Ela disse, sim, muitas pessoas um pouco mais velhas moram lá, por ser uma cidade mais calma, e acabam tendo muitas famílias. Então, na minha cidade, acaba tendo muitas pessoas mais velhas e famílias com crianças. Não é uma cidade muito de pessoas da minha idade. Então, tanto que quando eu saio com os meus amigos e tal, todo mundo vem para Amsterdã ou para Roterdã ou, sei lá, para Utrecht, essas cidades maiores. Então, a gente nunca tem nada para fazer na minha cidade mesmo, porque é como se fosse um pequeno vilarejo. E as casas também são muito separadas, porque são casas muito grandes. Então, todo mundo tem uma casa enorme, com um parque enorme, um campo muito grande, piscina, vários carros e tal. Então, não tem nem como comparar com Amsterdã, porque Amsterdã são as casas todas muito juntas, muito cheio, com muitas pessoas. Então, a minha cidade é bem tranquila, muito tranquila, nunca tem nada de, assim, buzina e barulheira e música, é muito tranquila. Legal. Nunca passa uma Saveiro rebaixada com som na caçamba aí? Nunca passa uma Saveiro rebaixada. Aqui passa de vez em quando. Sério? Muito? Aqui passa, bastante. Alice, deixa eu te perguntar uma coisa. Você teve a oportunidade de conhecer outros países ou nos seus passeios é mais dentro da Holanda aí? Sim, eu até agora conheci 7 países, se eu não me engano. Contando a Holanda, conheci a Holanda. Eu fui para 5 países em uma semana. Eu fui para Polônia, para Hungria, para República Tcheca, para Áustria e para Eslováquia. E fui para Alemanha e para França. E a Alemanha eu só acabei indo para uma cidade, eu ainda preciso voltar lá para conhecer mais. Mas esses 5 países eu visitei. Eu fui para o Museu de Auschwitz, na Polônia. Foi muito... Não posso dizer que é legal, mas uma experiência muito interessante, porque isso é uma coisa que todo mundo estuda na história do mundo, todo mundo conhece. E eu falei que se eu fosse para a Polônia, eu queria muito ir no Museu de Auschwitz. Então, mais um check na minha lista. Fui para lá, foi muito legal. E os outros países também são muito diferentes. Cada um, nenhum é parecido. Sempre é tudo muito diferente.
questão do transporte público, a língua, as pessoas, a rotina, tudo muito diferente de cada país que eu fui viajar. Até eu estava falando isso com a minha amiga outro dia, que às vezes a gente pensa que todo mundo sabe falar inglês muito bem. Mas nesses 5 países que eu fui viajar, nem todos, acho que em 2 países as pessoas falavam mais inglês, mas em 3 o inglês era muito ruim. Porque eu acho que, não sei se você vai concordar comigo, porque na Europa todo mundo sabe falar inglês. Acho que a gente sempre ouve isso, mas não é verdade. Quando a gente está aqui, a gente vê, né? A gente está no ambiente, a gente percebe, ouve, e nem todo mundo sabe falar inglês, o que eu fiquei chocada, porque muitas pessoas vêm para cá sem falar inglês, mas nem aqui às vezes eles sabem falar. Mas na Holanda todo mundo sabe falar, mas nesses países que eu fui viajar não falam. Eu fui para a França faz 3 semanas, eu acho, e lá eles só falam francês. Eles vão te atender, você fala inglês, mas eles vão te responder em francês ou falar uma palavra ou outra em inglês. Não existe um diálogo muito grande. E as pessoas da França são muito rudes, muito grossas. Não sei se vocês já ouviram falar sobre os franceses, mas eles são muito grossos, muito rudes. E eu também não tive muitas boas experiências em Paris, porque eu fui roubada. Agora eu dou risada, mas eu estava chorando no dia e nos outros dias. Roubaram minha mochila. Mas eu conheci muitos lugares turísticos dentro da França. Eu fui para Disney, fui para a Torre Eiffel, fui para o Arco do Triunfo, caminhei muito, comi comida típica da França. E é muito gratificante, porque sempre foi meu sonho viajar. Eu amo viajar. Quando eu estava no Brasil, eu sempre amei muito viajar. Então, o principal dos meus motivos para eu ter me mudado também era para conhecer o mundo, viajar, poder ter essa oportunidade. Mas no geral, muito, muito, muito bom. Você poder ir assim tão facilmente. Às vezes você vai de ônibus para os países mais perto, e avião, você consegue comprar passagens por 40 euros, 50 euros, o que é muito barato para as pessoas que trabalham aqui. Então, é muito legal também essa facilidade de você poder viajar. Claro que eu não posso viajar sempre, porque eu também não recebo muito aqui, então tenho que decidir às vezes o que eu faço, mas agora que entrou o verão, eu acho que eu vou viajar para mais 2 outros países, e até o final do ano provavelmente vou viajar mais. Então é muito bom viajar aqui na Europa. E aproveitar bastante, né? A gente Sim. falou um pouquinho sobre gastronomia, você falou do pão com queijo. O que você sente saudade mais aqui da nossa gastronomia aqui do Brasil, da nossa região? Eu sinto saudades do carreteiro. Saudades de um carreteiro, saudades de uma maionese, de um churrasco de verdade. Até sinto falta do chimarrão, mesmo que eu não tenha crescido muito com chimarrão. É muito engraçado, mas a minha mãe é mineira, então ela foi aprender a fazer chimarrão no ano passado, eu acho. Acho que começo do ano passado. Ela aprendeu a fazer e a gente começou a tomar mais chimarrão em casa. Mas sempre tomei no meu trabalho também, quando eu trabalhava em Marau. Sempre tomei, sinto muita falta. E até foi muito engraçado que eu conheci uma menina que também mora aqui, e ela tá trabalhando com uma família de pessoas que moram em Porto Alegre. E eu falei, amiga, mas na sua casa tem chimarrão? Aí ela falou, sim, tem a mateira, tem a erva, Legal. tem tudo. Eu falei, não acredito, eu vou ter que ir pra sua casa. Você sabe que ali em Amsterdã tem bastante loja que vende erva, mas não é exatamente essa erva mate não nossa aqui, erva, né? É outra verde. É outra erva verde. É outra verde. Alice, o papo tá muito bom ouvir tuas histórias. Quero saber quais são os teus planos para o futuro, né? Você tá há 7 meses aí, né? Como que tá o teu planejamento? Você é bem organizada, planeja tudo. Como é que tá o teu planejamento de vida daqui para frente? Olha, esse é um assunto delicado para mim no momento, porque é agora que eu preciso decidir o que eu vou fazer, porque eu não tenho mais muito tempo. Mas a minha primeira ideia sempre foi ir para outro país e trabalhar com a mesma coisa que eu trabalho agora, fazer basicamente o mesmo processo, mas ir para outra família em outro país, porque aqui na Holanda eu não posso ficar mais do que 1 ano. Então, a minha primeira ideia sempre foi essa, mas eu também estou tentando um jeito de, se eu conseguir ficar aqui, seria ótimo para mim, seria um sonho também, porque eu não quero ir embora. Mas eu quero terminar minha faculdade que eu faço hoje em dia, e depois que eu terminar essa faculdade que eu faço, que eu estudo comunicação, seria um pouco mais fácil aplicar para as faculdades aqui na Europa no meu depois que eu terminar meu bacharelado, né, que chama bacharelado, acho.
E então eu poderia aplicar para um mestrado aqui na Europa, o que eles dão muita bolsa, eles ajudam bastante pessoas de fora. Mas também a minha segunda ideia é isso, aplicar para algum college, alguma faculdade, ver se eu consigo morar em algum outro país estudando, porque também meu sonho sempre foi estudar fora. Então, eu ainda tenho algumas opções, eu ainda tô meio, não sei para onde eu vou, eu quero ir para todos os lugares, mas eu não posso. Então, ainda um pouco confusa com essa questão. Tá bom. Olha só, que conselho você daria para uma jovem, para um jovem que tem esse sonho, né, de viver esse desafio, essa experiência nova de morar fora do Brasil? Qual seria o seu principal conselho? Olha, meu principal conselho, eu acho que eu até comentei no começo, é não ter medo de arriscar. Gente, não tenho medo de arriscar, porque é melhor a gente arriscar e às vezes dar errado, ou às vezes dar muito certo, do que arriscar e nunca saber o que poderia acontecer. Então eu vejo, até as minhas amigas, elas dizem, nossa, mas eu teria medo de ir e tal. Mas o medo nos segura de muita coisa, às vezes até para decisões da nossa rotina, né? Às vezes coisas muito simples, a gente fica, ai, né, não quero decidir isso, não quero decidir aquilo. Mas é só se você tem um sonho e um objetivo muito claro na sua cabeça e na sua vida, você precisa sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto muitas vezes vai te trazer muitos aprendizados, muitos desafios que você vai, quando você tiver daqui 10 anos, daqui 10 anos eu vou olhar para trás e vou falar, nossa, em 2026 eu tava morando na Holanda por causa daquilo, eu tô aqui, eu tô fazendo isso. Então, eu acho que é isso. Cabeça sempre na frente, sempre pensando nos seus objetivos claros e focar no seu objetivo que você tem na sua cabeça, seu objetivo de vida, e correr atrás das coisas que você precisa realmente fazer. Porque às vezes eu acho que as pessoas, elas querem fazer tudo ao mesmo tempo, né? Eu também tô assim agora, elas querem fazer tudo ao mesmo tempo, mas não fazem uma coisa bem feita. Então, eu sabia que eu queria vir para cá, então eu fiz essa coisa bem feita e consegui vir para cá. Se eu tivesse pensado muito e feito muita coisa ao mesmo tempo, não teria dado certo. Então, a organização também é muito importante para que tudo isso aconteça. Legal, com certeza a Priscila, o Ronaldo, seu irmão Alexandre tem muito orgulho dessa tua coragem, né, de enfrentar os desafios e viver de fato intensamente tudo isso. Alice Pereira de Bairros, foi um prazer te conhecer, prazer falar contigo. Deixa teu recado final e a gente deseja para você muito sucesso aí na Holanda. Eu posso falar qualquer coisa que eu quiser? Pode, fica à vontade. Ai, muito obrigada pela oportunidade, foi ótimo, obrigada mesmo. Mandar um beijo para minha família, tô com muitas saudades de todo mundo. Espero que alguém ouça esse podcast não, essa entrevista, e talvez seja inspirado a fazer o mesmo, ou a mudar de alguma forma a vida. E eu sempre desejo todo mundo muito sucesso. E estou muito feliz de estar aqui, é uma experiência incrível, incrível, incrível. E um dia eu vou voltar para Amaral visitar, mas não tão logo. Legal, Alice. Obrigado novamente, tá? Sucesso aí para você. Quando voltar para Amaral, venha nos visitar. E Marauenses pelo Mundo volta na semana que vem. Tchau, Alice. Obrigado a você que acompanhou a gente aqui no rádio, nas nossas redes sociais. Marauenses pelo Mundo volta quarta-feira que vem. Marauenses pelo Mundo, 7ª temporada. Oferecimento: CCAA Inglês e Espanhol, Giareta Odontologia, Sofá News, Lume 3D LED, Meneguzzi Arquitetura, DB Uniformes e Netur Viagens e Turismo.